Olá, pessoal! E agora sim, vamos lá. Estamos ao vivo, YouTube e Instagram. É muito bom estar aqui com você. E eu gosto demais, gente, de falar sobre esses temas, porque, na verdade, tudo isso que eu ensino, tudo isso que eu falo, eu vivi, eu mudei, eu consegui conquistar, né? Então, aqui a gente fala sobre relacionamentos, sobre melhorar os relacionamentos, para você aprender aquilo que é necessário, que é indispensável, sabe? Todos os detalhes. Esteja aqui porque você vai aprender muitas e muitas coisas. E hoje nós vamos falar sobre as 7 coisas que você nunca deve falar para o seu parceiro ou para o seu marido, tá certo? Então, fica conectado aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa que você vai poder aplicar por aí, tá bom? Priscila, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Um prazer ter você, tá bom? Se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Estou aqui e vou tentar responder todas as perguntas, tá? Olha, tem muitas coisas que as mulheres falam para o parceiro ou para o marido quando estão descontroladas, quando estão aquele descontrole emocional, sabe? Quando são nervosas, quando estão estressadas, quando estão com raiva, quando estão frustradas com ele, quando estão tristes, às vezes decepcionada, né? E só que elas falam nesses momentos que estão descontroladas, e são coisas que provavelmente elas não falariam jamais se elas estivessem em outros momentos bem, né? E é assim que funciona mesmo. É exatamente assim que funciona. A gente fala coisas que não quer, que não gostaria, que se arrepende depois, né? Por quê? Justamente por isso. E por que que a gente não deveria falar essas coisas? Porque geralmente essas palavras mágicas e péssimas que a gente fala deixam mágoas, elas causam sofrimento para o parceiro, para qualquer outra pessoa. Dentro do relacionamento, elas promovem muito desentendimento e principalmente desentendimentos mais sérios, que podem até destruir relações. E não é isso que a gente quer. Então, por isso, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre o que, que é realmente esse descontrole emocional, né? E esse descontrole emocional é o seguinte: nos momentos de raiva e de discussões com o parceiro, o que, que acontece? Os nossos batimentos cardíacos, eles aceleram, eles aumentam. E isso acontece porque a circulação do sangue, ela vai ficar mais rápida, tá? E aí, as pessoas começam, às vezes, até a tremer, a sentir falta de ar, sabe? São muitas coisas, né? E o que acontece nesses momentos que a gente está ansiosa, nervosa, com batimento cardíaco acelerado, é que a gente sempre age pela emoção. Por que, que a gente age pela emoção nesses momentos? Porque o cérebro, ele gasta alguns instantes para que ele ative a parte da razão, que é quando a gente pensa naquilo que a gente está fazendo, né? Será que eu devo fazer isso ou não? Num primeiro momento, na hora, né, da intensidade da emoção ali, a gente reage pela emoção. E depois vem a razão, e às vezes já passou da hora, né? Então, por isso que, para você conseguir ganhar esses instantes aí, não fazer nenhuma besteira, a gente sugere o seguinte, para que isso não aconteça, que você, sei lá, bebe uma água, você vai no banheiro, você pede um tempo, sabe? Fala, peraí, só um minuto, vou beber uma água, vou ali no banheiro porque eu não tô aguentando, não aguento esperar, mesmo que isso não seja verdade. Por que que eu tô falando para você fazer isso? É porque nesse tempo são exatamente os instantes aí que você vai respirar fundo, né? Que a razão sua, né? Que o seu cérebro vai passar a funcionar com a razão. E aí você vai ter condição de dar melhores respostas, de tomar decisões, depois você dá esse tempinho aí, certo?
E às vezes você pode estar pensando que é bobo isso, que, né? Mas é assim que funciona, gente. É o cérebro, certo? Porque o estresse, ele pode gerar, né, esse momento de estresse, de raiva, de nervosismo, enfim, ele pode gerar um pouco de confusão mental, sabe? Que é o descontrole emocional. Você vai fazendo as coisas sem nem pensar direito no que você está fazendo. E depois pode pôr tudo a perder, né? Então, pensa nisso e dê atenção para isso, certo? Olha, o seu parceiro, você querendo ou não, isso é fato, porque isso já é comprovado pelos estudiosos, pelos livros, enfim, né? Ele não enxerga as situações do mesmo jeito que você, por causa exatamente das diferenças bioquímicas cerebrais e das diferenças das questões históricas, sociais que a gente vive. Porque a gente vem, né, de gerações aí passadas que foram evoluindo com o tempo, né, e que trouxeram e que viveram coisas que ficaram marcadas naquela cultura da época e que a gente acaba trazendo isso, certo? Então, eu até já falei sobre isso em outra aula, né? Sobre essas questões aí, essas diferenças. E se você não assistiu, se você acha que é importante, porque eu acredito que é muito importante, eu vou te convidar para você me seguir nas outras redes sociais. Então, às vezes você não me segue no YouTube, me segue lá, porque tem coisas que às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente coloca uma coisa a mais aqui, uma coisa ali, coloca algumas coisas em um lugar, não coloca em outro. E principalmente porque se você não me segue, por exemplo, no Instagram, você não me tem todos os dias. Porque no Instagram eu posto vídeos todos os dias, eu, né, falo com vocês aqui pelos stories, pelo Reels, enfim. Então a gente se fala mais e aí você pode estar perdendo a oportunidade de saber algumas coisas que não estão no YouTube, tá certo? E olha, é muito conteúdo. Então é importante, se você precisa, se você acha interessante para o seu relacionamento, né, mudar essa relação aí, eu ensino sempre técnicas e ferramentas que vão te ajudar a salvar o seu relacionamento, o seu casamento, mesmo que ele já esteja quase acabando. Porque se você nunca ouviu falar, e eu já falei isso também, mais de 90% dos relacionamentos, de acordo com os estudos, podem ser recuperados, mesmo que eles estejam quase acabando. É só saber o jeito certo de agir, tá certo? Então, olha, nesses momentos de descontrole emocional, respira fundo. O mais importante é você se conectar com a sua emoção. E, por exemplo, se for um momento de discussão entre você e ele, você tem que identificar o seu sentimento e os sentimentos dele, os pensamentos dele. E uma coisa muito importante também é você não julgar os pensamentos dele. Porque, olha, eu já fiz isso muito. E isso destrói o relacionamento. Por quê? Quando você para ouvir o que ele está falando sem julgar, porque a gente pré-julga tudo que a gente escuta, mas nesse caso é o seu parceiro, é o seu companheiro, é o seu marido. Então não julgue ele sem antes analisar a situação. Então o que você precisa? Na hora que ele começa a falar, primeiro deixa ele falar tudo que ele precisa. Entende o que você está sentindo com aquilo que ele está falando, o quanto isso te incomoda e começa a prestar atenção também no sentimento dele, certo? Porque isso é o que é o mais importante. Quando você entende os sentimentos dele, sem julgamento, porque claro que você pode julgar, mas você tem que entender o que ele sente sem ficar julgando, para poder você entender a coisa de fato. Né? Aí, depois que você entende isso claramente, você vai conseguir expressar claramente o que você acha, se ele quer ouvir, né? Porque nem sempre eles querem ouvir, às vezes eles querem só desabafar. Você vai conseguir saber quais são as necessidades dele, se ele está precisando de ajuda, se ele não está. E aí você precisa falar claramente as coisas específicas.
Se você quer que, por exemplo, às vezes você está fazendo alguma coisa que está te incomodando, que está te fazendo sofrer, que está te magoando, enfim, que está doendo em você, então você tem que fazer pedidos específicos para ele, com clareza. Não é julgar ele. Mas, por exemplo, se ele estiver falando alguma coisa que te ofende ou que te magoa, você falar para ele o seguinte: olha, isso que você fala dói dentro de mim. Ponto. Você falou do seu sentimento. E aí ele vai prestar muito mais atenção do que se você ficar resmungando, falando, gritando, brigando, falando que ele não tem o direito de falar X ou Y, certo? Então, cuidado com o que você fala. Tem um livro que eu achei super interessante quando eu li. Ele fala, o título dele é o seguinte: Mulheres que Amam Demais. É o livro de Robin Norwood. Ele fala o seguinte: você vem de um lar desajustado. Eu vou ler, tá, gente? Porque isso aqui está exatamente como está lá. Então, ele fala o seguinte: você vem de um lar desajustado em que as suas necessidades emocionais não foram todas satisfeitas. Então, necessidades emocionais não se refere somente à necessidade de amor e de afeição. Embora esse aspecto seja importante, mais crítico é o fato de suas percepções, sentimentos negados terem sido ignorados ao invés de terem sido aceitos e legitimados. Isso é o que consta no livro. E é exatamente isso, sabe, gente? Porque, na verdade, a gente às vezes nem sabe do que a gente precisa. A gente não lembra se os nossos sentimentos, os nossos desejos foram atendidos ou não. E isso traz problemas para os nossos relacionamentos futuros. Então, eu achei muito importante falar sobre isso, porque nós temos necessidades básicas. E aí, pensa, quais as suas necessidades básicas você se lembra que foram atendidas e que estão sendo atendidas no seu relacionamento? E outra, você conhece as necessidades do seu parceiro? E será que as necessidades dele estão sendo atendidas por você? Porque não é só a esposa e o marido que atendem as necessidades, né, um do outro, mas tem coisas que sim e outras não. E aí essas necessidades estão sendo atendidas por quê? Porque se as necessidades não estão sendo atendidas, suas ou dele, isso gera reações. E isso afeta o relacionamento, né? E agora, voltando àquela questão de falar, né, na hora do nervosismo, por que que a gente não deve falar na hora do nervosismo tudo aquilo que vem à boca? É porque coisas que machucam podem realmente abalar o outro de uma forma tão profunda que acaba abalando a relação de vocês. Então, talvez você já tenha falado ou ouvido alguma coisa que te deixou dessa forma, sabe? E isso é importante a gente olhar para isso. Além disso aí que eu já acabei de falar, o que que acontece? Isso pode afastar vocês dois, isso pode esfriar o relacionamento, porque por um tempo fica às vezes difícil de voltar a conversar, não é? A gente parece que precisa mastigar aquilo, deglutir aquilo para a gente criar forças para voltar a conversar. Às vezes acontece isso, né? Só que quando vocês fazem isso um com o outro, aí após esse distanciamento, o que que acontece? Quando vocês estão longe um do outro, vocês começam a criar pensamentos, a ter interpretações que não são reais. E o que que é isso? São coisas que a gente cria e que é natural do ser humano criar invenções aqui na cabeça do que o outro pode estar fazendo, do que o outro pode estar imaginando, né? E aí, o que acontece? Vocês se desentendem, ficam mais longe ainda, né? E quando a gente está longe com raiva, o que acontece? A gente começa a lembrar só das partes ruins que acontecem com a gente. A gente só lembra dos defeitos. E isso faz a situação ficar pior ainda, porque a gente vai ficando cada vez com mais raiva.
E cada pessoa sente de uma forma e sofre de um jeito. Então, tem certas coisas que você vai sofrer mais ou menos e ele vai sofrer mais ou menos. Depende de cada situação, depende do que aconteceu, depende do que foi vivido por cada um de vocês lá atrás, na infância. E é exatamente isso, porque isso tem uma relação. Só um minuto, gente. Desculpa, mas eu vou ter que molhar a boca. Isso tem uma relação direta com as coisas que vocês vivenciaram lá na infância. E cada pessoa teve vivências diferentes e teve reações e sentimentos diferentes. Esses sentimentos e esses episódios que aconteceram na infância, eles podem gerar traumas para você, para ele, e a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe, às vezes, nem que tem esses traumas, porque eles ficaram arquivados no subconsciente. E quando a gente reativa, acontece um fato que você tem a mesma sensação daquele momento lá atrás, aí o fato fica muito maior. Então, por isso, as coisas acontecem, talvez, de uma maneira que a gente não gostaria que acontecesse, né? E se você fala o que não deve, você vai se arrepender depois. E, às vezes, pode ser tarde demais. Então, cuidado com o que você fala nesses momentos. Procura fazer essa respirada, tomar uma água, tá bom? O trauma, gente, ou o que a gente chama de estrago emocional também, ele pode ser muito profundo, se tiver principalmente uma relação com alguma coisa que já aconteceu no passado e que você não se lembra. E principalmente coisas que já aconteceram para trás e que você não conseguiu superar. E aí, gente, são feridas profundas, são dores profundas, né? O que pode causar até o início, no caso de um relacionamento, né? O início do desejo de uma separação, de arrumar uma outra pessoa, sabe? E isso acontece, sabe por quê? É devido à pessoa não saber como resolver esse problema. A dor é tanta que ela acha que ela não vai conseguir se libertar daquilo. Então, que não consegue mais continuar junto, né? Naquele relacionamento, certo? E por isso, as palavras são realmente muito marcantes. Então, por isso, tenha cuidado com essas palavras que marcam. E elas são muito importantes. É preciso você realmente pensar e não ir cuspindo palavras. Ter cuidado para não destruir aí seus sonhos, certo? Porque elas deixam memórias. E elas deixam memórias ruins quando são palavras negativas, né? E é isso que eu tô te falando para você ter, né, esse cuidado, né, na verdade, porque isso, gente, é comprovado cientificamente, que as marcas ficam e que podem atrapalhar aí o que você deseja, né? Então, são essas marcas, como que elas vêm? São acontecimentos da infância que geram aí muita dor, que geraram, na verdade, não é que geram. E elas podem gerar agora, na vida atual, quando a gente tem uma dor parecida com aquela que já veio. Né? Então, por exemplo, se você via os seus pais brigando e gritando muito, essa crença, né? Porque, na verdade, quando uma criança vê os pais brigando, isso gera medo nelas. Isso gera aquele vazio de não saber o que fazer. Isso gera medo, né, na criança, dos pais separarem, deles brigarem, enfim. Isso gera medos que ficam para sempre. E aí, o que acontece, né? Quando a criança passa por essa situação, quando ela tinha medo dessa situação, e às vezes ela entrava em pânico, mas às vezes ela não tem essa consciência de que é por isso, hoje, que ela sente isso, porque ela sentiu isso lá para trás, mas cresceu e passou, ficou aqui gravadinho, mas escondidinho, né? E quando você vive uma situação parecida, vai acontecer essa situação, vai agravar mais,
o seu sentimento nesse momento. Porque essa janelinha que está guardada, fechada lá dentro do subconsciente, ela vai se abrir. E aí, às vezes, algo que não era nem tão importante, tão grave, fica mais grave, né? Então, por isso, é o cuidado. É o cuidado, porque geralmente as pessoas agridem e falam que não deviam, justamente porque elas não sabem como resolver. E aí, quando não sabe o que fazer, num caso de um relacionamento ou de um casamento, pode até pedir a separação, justamente por não saber o que fazer. Porque é algo que é tão grande, que veio da infância, e aí, infelizmente, as coisas podem acontecer desse jeito, tendo um fim trágico, né? E aí, para você que às vezes já falou alguma coisa, que se arrependeu, porque às vezes a gente fala, né? Infelizmente a gente fala. Eu vou te contar uma história minha. Eu vou te contar porque eu acho isso muito importante. Houve uma superação e houve um aprendizado. Então, por isso, eu quero que você entenda que tudo é possível. A gente pode superar, desde que a gente esteja aberta para superar. Mas vamos lá então. Por muitos anos, eu achava que eu não podia aceitar desaforo, porque o meu marido, ele é mais nervoso do que eu. E o pai dele é nervoso demais, é uma pessoa também muito nervosa. E ele sempre teve o hábito exatamente de gritar quando estava nervoso, porque ele não sabia o que fazer com o desconhecido. E o que que aconteceu? O meu marido puxou o pai, nesse sentido, né? Mas o meu marido, ele gritava também do mesmo jeito e ele não tinha muito controle emocional assim, sabe? E eu entendo que é exatamente isso, esse controle emocional que faltava nele é justamente porque ele não sabia lidar com o desconhecido. E aí, o que que acontecia? O que eu falei mais cedo hoje. Ele entrava em pânico, começava a falar alto, certo? E assim, alto como se estivesse gritando mesmo, né? É uma coisa que, assim, parece que a pessoa cresce e tem que falar alto para ela se sentir poderosa, certo? E eu, eu tinha medo, gente. Eu sentia muito medo quando ele gritava, sabe? Aquilo era algo que me consumia. E eu pensava exatamente o que eu já falei hoje mais cedo. Parece que eu pensava, não, esse casamento não vai para frente, eu vou ter que arrumar outra pessoa, porque não dá para viver desse jeito, né? E talvez eu sentia tanto isso, essa questão do grito, porque os meus pais não gritavam. Eu não fui acostumada com isso, né? E eu tinha muito medo desse nervosismo do meu marido, porque não era só comigo, era com todo mundo, até com os amigos, né? E eu tinha sempre muito medo, eu ficava aqui preocupada, com medo dele brigar na rua, dele ficar agressivo, às vezes até comigo, às vezes com os nossos filhos, né? Mas, na verdade, isso tudo era eu que criava. O meu medo fazia eu ficar criando coisas que não existiam, porque ele nunca foi agressivo assim conosco, né? Mas eu tinha esse medo. Então, era uma fantasia na minha cabeça. Isso não era real. E aí é onde eu te falo. O que que tem na sua vida, né, que pode às vezes estar acontecendo, ou que pode ter acontecido e que também não é real? Que foi você que criou, ou que você está criando? E dentro dessa minha situação aqui, depois que eu comecei a estudar, eu estudei muito, muito mesmo, buscando tudo que você puder pensar para eu poder me libertar daquela situação e tentar ajudar ele da maneira que eu podia. Quando eu estudei bastante, eu comecei a entender que as pessoas gritam exatamente, eu tive a certeza, porque elas não sabem o que fazer. E elas têm medo daquela situação, daquele problema, daquele momento ali dar errado. E aí, gente, o que que acontece? Além disso, a gente, nos estudos, né, a gente percebe que essa pode ser uma maneira da pessoa se defender, sabe? É tipo uma reação como forma de defesa. A pessoa, ela tá
sem entender o que fazer, ela está se defendendo, às vezes, sem nem saber direito o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não tem o controle disso, né? E, às vezes, ela pode fazer coisas que ela não deve também, que ela se arrepende depois. Isso acontece, e já aconteceu aqui comigo e com meu marido, né? Então, é importante a gente se ligar nisso, porque geralmente essas coisas que acontecem, elas vêm lá da infância das pessoas, da maneira com que as pessoas foram criadas, do que elas viveram, do que elas sentiram. Isso é o mais importante. Não significa que porque o outro fez X, fulano tem que sentir isso ou sentiu isso. Não, porque o sentimento é único de cada pessoa. Então, a gente não pode rotular as coisas. A gente tem que entender que, às vezes, uma coisa dói dentro de mim, mas às vezes para você não dói, né? Então, depois que eu estudei, o que aconteceu? Eu comecei a mudar a minha atitude. E aí, eu comecei a só ouvir o que ele falava. Que fosse nervoso, que fosse gritando, qualquer coisa. Eu comecei a ouvir e ficar calada. Porque eu entendi que ele estava simplesmente cuspindo palavras, né? E aí, eu comecei a ouvir sem julgar, porque antes eu ficava julgando e às vezes eu respondia, né? Quando eu calei e passei a ouvir sem julgar, ele começou a mudar de atitude. Olha que coisa incrível. Eu não falei nada, eu simplesmente deixei de falar. E isso transformou a atitude dele, certo? E isso foi incrível, gente, porque ele passou a começar a tentar controlar os gritos, o nervosismo. Às vezes ele saía para dar uma volta, para não falar o que ele achava que ele não devia ter falado. Pensa para você ver, e às vezes a gente fica pensando e vendo o outro nervoso e a gente fala, ele sai falando o que ele quer e acha que pode, e acha que é tudo certo. Não é bem assim. Por isso que eu estou falando hoje sobre o descontrole, o desequilíbrio emocional, né? Então, aos poucos, antes ele saía, depois ele começou a ir para outro cômodo da casa, um outro quarto, até respirar e voltar, né? E, gente, hoje, mesmo estando nervoso, sabe o que ele consegue? Silenciar. Às vezes ele quer gritar, mas ele já consegue se controlar. Mas isso é fruto do esforço dele. Porque eu mudei a minha atitude, ele começou a se esforçar para mudar também. Então, o esforço dele, através da minha mudança, né, trouxe a mudança de atitudes nele. Então, muitas mulheres, e eu escuto isso muito na escola do relacionamento, querem mudar o marido, mudar o parceiro. Isso não vai acontecer. A gente consegue, às vezes, mudar a gente mesma, mas mudar o outro é impossível, não tem como. E aí a gente tem que começar a se moldar para, né, ter atitudes diferentes para que isso faça acontecer o que a gente quer. Não porque a gente quer, mas sim porque eles querem, certo? Ou porque ele quer, né? E aí, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. São várias coisas a analisar, né? Porque a gente, primeiro, eu vou falar disso daqui a pouco também, as diferenças que a gente tem de pensamento e de visão entre os gêneros, né? Porque o gênero masculino e o gênero feminino já tem estudos que comprovam isso, que as reações são diferentes no cérebro diante de cada situação. E a gente vê isso no dia a dia. E aí, uma mulher que se inscreveu no meu último evento, ela comentou sobre brigas entre ela e o marido, e ela falou assim que ela já tinha feito terapia de casal e que não teve resultado. E aí eu falei, e aí a minha pergunta é a seguinte, mas o que são brigas de casal? Porque tem brigas e brigas, né? A gente tem brigas de várias formas, a gente tem discussões, a gente tem relacionamento abusivo, a gente tem marido que bate na mulher, a gente também tem mulher que bate no marido, né? Então, você lembra do que eu falei agora há pouco sobre essas diferenças bioquímicas aí e históricos sociais? Porque eu falei isso aqui hoje já um pouquinho sobre isso, né? Existem essas diferenças. E elas promovem isso, diferentes pontos de vista. Mas está tudo bem. É assim que funciona e está tudo certo.
eu entendo que discussões, que brigas no relacionamento vão acontecer sempre. E sabe por quê? É porque não tem como, vão aparecendo situações novas, né? Momentos diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com essas questões para a gente conseguir seguir em frente. O que acontece, por exemplo, em um relacionamento, em um casamento, que muda muito a relação? Filhos, né? Os filhos mudam muito. O casal vivia sozinho e agora tem filhos. Agora mudou tudo, porque o foco é nos filhos, enfim. E vai. Isso aí já vai ser tema para uma outra live, porque hoje a gente não tem tempo para falar disso. Mas, assim, para você entender melhor que os assuntos mudam, as prioridades mudam e a gente tem que ir lidando com isso. Mas não tem um manual, né? Infelizmente não tem. E é assim, a vida como ela é, né? E achar que ele tem que mudar é fácil demais. E eu já achei isso muito. Só que, do outro lado, ele também acha que a gente é que está errada. Ele tem certeza que a gente é que tem que mudar. Por quê? Porque a gente tem uma concepção e ele tem outra. E pronto, e tá tudo bem. Né? Então, ficar o tempo todo só criticando ele, colocando a culpa de tudo nele, sabe o que vai acontecer? Vai continuar dando tudo errado. Porque isso não resolve o problema. Não é assim que a gente resolve os problemas, certo? E assim, a gente vai falando nas outras lives aí, já falei muito sobre isso e vamos falando nas próximas, né? Eu vou ensinando sempre nas lives, nos vídeos que são publicados diariamente, técnicas, ferramentas. Cada dia a gente ensina uma coisa, né? São coisas que eu fiz, que eu testei, que deu certo. Eu fiz muitas coisas também que não deram certo, que eu tentei, mas não deu certo. Então, essas eu descartei, joguei para o lixo, né? Então, são técnicas, né, que podem ajudar a salvar o seu casamento, mesmo que ele já esteja quase acabando. E agora, eu vou te falar exatamente o ponto. As coisas que você não deve falar, que essas vão fazer desandar o seu relacionamento, tá certo? A primeira delas é o seguinte: nunca diga eu não sou a sua mãe. Sabe por quê? E eu já falei isso muito, gente. Mas o que acontece é que ele entende que você está falando mal da mãe dele quando você fala isso. É assim que funciona na cabeça dele. Né? E, na verdade, quando eu falava isso, eu não estava falando mal da mãe. Eu estava falando para ele que eu não sou a mãe, que eu sou a esposa. Então, que mãe faz isso. Mas eu, como esposa, não faço isso. Né? E aí, o que acontece? A gente tem que se ligar numa coisa. Ele pode falar mal da mãe, do pai, dos irmãos, enfim. Mas você não pode, porque ofende. Então a gente não fala. O que ele quer, na verdade, é somente desabafar quando ele está falando mal da família dele, tá? Não fala nada, só escuta. Balança a cabeça, entendi, e tá, e deixa aí assim, certo? Você não precisa concordar com ele, tá? Só quando quiser, faz aí. Acena alguma coisa, fala que entende, enfim. De preferência, só escuta. Não dê a sua opinião, porque vai dar errado, tá? Ele odeia isso. A segunda coisa é o seguinte: nunca fale. Você só pensa em si mesmo. Isso, gente, é impressionante, porque isso é uma coisa que deixa ele enlouquecido. Você tem que mostrar para ele o lado das outras pessoas. Quantas vezes eu discuti com meu marido porque ele punha defeito em alguma coisa que alguém, ou filho, ou sei lá, parente, enfim, e deu tudo errado, né? E aí, a situação é a seguinte: fale primeiro que você entende o que ele está falando e pode falar, ó, a outra pessoa está entendendo de outra forma e tá tudo certo, né? Tudo bem você pensar diferente, tá tudo certo, não tem problema não. Às vezes, se for uma coisa entre vocês, você pode sugerir, que tal a gente fazer assim? Né? Se for relacionado a outra pessoa, o fulano vai gostar, seu pai vai gostar, sua mãe vai gostar. Agora, se for relacionado a vocês, aí é um acordo que vocês têm que realmente entrar nele, certo? A outra questão
que você nunca deve falar, gente, e isso é uma coisa que, na hora da raiva, fala, infelizmente fala. É tipo, seus amigos são uns idiotas, seus amigos são, sei lá, uns aproveitadores, não sei, depende aí dos amigos do seu parceiro, né? Mas o seguinte, ele gosta demais dos amigos. Então, ele não quer que você fale mal dos amigos. Por quê? Porque quando ele precisa, os amigos estão ali. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não falar nada dos amigos, fazer amizade com eles, porque aí sim você vai realmente ganhar verdadeiros amigos. Porque esses amigos vão te defender quando ele estiver fazendo alguma coisa que eles acham que ele não está certo. Tá bom? Outra coisa que você nunca deve falar, e gente, isso, meu Deus, é terrível. É o seguinte: quando é que você vai virar homem? Olha, essa é uma das maiores ofensas que você pode falar com seu marido, tá? Ele sente, quando você fala isso, que ele não está sendo suficiente para conseguir suprir as suas necessidades todas, financeiras, emocionais e sexuais, certo? Então, isso detona o seu relacionamento, porque ele começa a meio que te desprezar quando você faz isso, entende? E ele se sente um lixo. E por isso ele começa a falar coisas para você que não te agradam, que te ofendem. Por quê? Porque você ofendeu ele primeiro, né? Então, seja clara. Seja clara com o que você espera dele, tá? Ao invés de você falar quando ele vai virar homem, você toca nos assuntos que você espera, naquilo que você gostaria que ele fizesse, mas seja específica. Fale claramente o que você quer, nunca o que ele deve fazer e não fez, porque isso vai dar errado também, tá? Fale com ele com empatia, com amor, com carinho, sem desrespeitar ele. Por quê? Porque o desrespeito promove desrespeito. E quando eu falo desrespeito, eu não estou falando de traição, não. Eu estou falando de palavras mesmo, de gestos, enfim, certo? Mais uma aguinha para molhar a garganta. E aí, gente, o que acontece é que o desrespeito gera desrespeito. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E aí, isso vai acabar destruindo a relação de vocês. Então, saiba. Eu falo que a mulher, né, ela tem mais jogo de cintura. Então, tenha jogo de cintura para falar as coisas que você quer, não o que ele deixou de fazer. Tá certo? Outra coisa, essa é cruel. E é uma coisa que existe muita brincadeira em volta dessa situação aqui. Nunca fale que tamanho não é documento, tá? É incrível, né? Porque a gente escuta eles ó, no agora no barzinho com os amigos. É desse jeito que funciona. Nesse caso aqui, é permitido mentir, tá bom? É melhor você fazer. Gente, hoje está difícil. Desculpa aí, mas a gente vai conseguir. É melhor, muito melhor para você e para o relacionamento de vocês, você fazer ele se sentir bem dotado, sabe? E nunca comente sobre isso, nem de brincadeira. Porque isso, gente, é o dodói deles, sabe? Homem prefere ouvir, olha só para vocês verem, homem prefere ouvir que foi traído do que ouvir que tem um talento pequeno, tá? Então, pensa nisso, tá? Cuidado na hora da raiva. Eu falo sempre na hora da raiva, porque é esse o momento que é o difícil, né? O outro é o seguinte: não fale do seu ex. Porque às vezes está numa turma e aí vem a conversa, vem o assunto, e aí você tem que ter esse cuidado, tá? Porque quando você fala, ele entende que você ainda sente alguma coisa por ele. E aí o que que acontece? Começa as brigas, começa o ciúme. Isso gera briga sem sentido, né? Então evita comentar, porque isso é o melhor que você faz. A coisa melhor que você faz,
ao invés de falar de outros, é falar das qualidades do seu marido ou do seu companheiro. Porque quando você elogia ele, gente, você ganha milhões de pontos com ele. Ele começa a te ver de outra forma. Ele começa a se sentir o homem, o macho para você. E aí sim, ele vai te dar muito mais valor, tá certo? A sétima é o seguinte: jamais fale para ele que ele está errado desse jeito, secamente, tá? Porque ele entende que você está chamando ele de burro. Você já pensou nisso? Ou então de incompetente. E é incrível, porque homens, eles sentem uma necessidade gigantesca de ter razão, né? Eles são muito, muito, muito competitivos. E eles precisam se sentir firmes, né? Eles gostam de ter razão sempre. Então, fale de uma forma que vai ser viável. Fale que você entende a opinião dele, certo? Não estou dizendo para você só falar amém com ele quando ele fala as coisas que você não concorda, não, de jeito nenhum, né? Eu estou te falando um jeito para você fazer para dar certo. Então, fala, olha, eu entendo o que você acha desse jeito, concordo com você, mas a minha opinião é diferente da sua. Eu respeito a sua visão e a sua opinião, mas eu penso diferente, tá? E tá tudo certo a gente pensar diferente, não tem problema nenhum, né? Isso é coisa que vai acontecer. A gente não é igual e vai acontecer desse jeito mesmo, certo? Então, gente, observe, sabe? Observe ele sem julgar. Começa a fazer isso a partir de hoje. Observa o que ele está falando, sem julgamento. Escuta de fato o que ele está falando, a história toda. Escuta tudo, sabe? Até ele acabar de falar, sem interromper. Eu vou te falar uma coisa: mulheres são mais falantes, a maioria delas. Tem homens que são falantes também, né? Mas a maioria das mulheres, delas não tem paciência de esperar o homem acabar de falar e já tá falando no meio da conversa dele, né? Isso atrapalha muito. Quando você escuta ele realmente, tudo que ele tá falando, tudo que é preciso escutar, você começa a entender ele. E aí as coisas mudam. Porque você consegue identificar os sentimentos dele e os seus também. Então, quando você faz isso, você consegue também descobrir o que é, sabe, o que ele está falando, o que ele está querendo dizer com aquilo, né? O que eu posso fazer para ajudar? Quais são as necessidades dele, entende? O que ele precisa? Se aquilo que ele está falando é algo urgente, o que ele está precisando de verdade agora que eu possa ajudar, né? Qual que é a angústia que ele está? Por que ele está desse jeito? Porque quando eles ficam angustiados, isso reverbera na gente, né? Porque isso acaba atrapalhando o nosso relacionamento. Então, às vezes, do que ele está falando é um contratempo, uma coisa à toa que aconteceu e que pode ser resolvido ali na hora, que talvez você pode ajudar, entendeu? Com alguma sugestão, né? E nunca se esqueça, nunca. Faça sempre pedidos para ele com clareza. Gente, o maior problema que tem numa relação é que homens e mulheres conversam de forma diferente, se expressam de forma diferente. Então, você tem que ser clara. Se você quer que ele traz um bombom para você depois do trabalho, fale com todas as letras, porque ele não entende meias palavras. Mulher entende, homens não, tá certo? Então, lembra disso. E se você quer continuar aprendendo técnicas para você conseguir melhorar aí o seu relacionamento, me segue no YouTube. Se você já segue, quem não está seguindo, segue. Ou o contrário, pessoas estão seguindo no YouTube e não estão seguindo no Instagram, tá? Acompanha tudo para você ter tudo em dia e conseguir aí, né, salvar o seu relacionamento e, principalmente, enlouquecer esse homem seu na cama e fora da cama, porque só na cama não vai resolver o problema, tá certo? E olha,
Te agradeço muito por estar aqui comigo hoje. A gente se vê na terça-feira. E na terça, a gente vai falar sobre uma coisa também que é muito importante. Olha só, hein? Aprenda o jeito errado para confiar em si mesma. Porque tem muita gente fazendo um monte de coisa errada e achando que está fazendo certo. Nós vamos falar sobre isso. Aprenda o jeito errado para você não fazer isso. Tá certo? Então, beijo grande e a gente se fala e se vê na próxima terça-feira. E olha, se você quiser fazer alguma pergunta no direct, pode fazer, porque eu estou respondendo um monte de gente aí que está com dúvidas, com problemas no relacionamento, e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Beijo grande e até a próxima.